Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para abrir suas Bíblias no Salmo de número 40. Salmo número 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre a rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem pelos afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que posso contar. Sacrifícios de oferta não quiseste, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrarei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamarei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas em mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, mas que me impedem a vista são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, e livra-me. Dá-te pressa, ó Senhor, e socorre-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbações por causa da ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folgue em ti e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Graças a Deus. Nesse momento, meus irmãos, passamos a direção do culto para o pastor da igreja, pastor Aldo Dantas. Glória a Deus. Queridos irmãos, com alegria saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós vamos fazer esta oração, mas antes eu gostaria de informar para os irmãos que durante esta semana nós estamos numa semana de oração, de uma campanha de oração. Não sei se dá para colocar o folder da campanha de oração, né? Mas o objetivo destes dias de oração é que a igreja esteja buscando através da oração um despertamento espiritual, buscando mais do Espírito de Deus, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando o revestimento de poder,
para que possamos enfrentar os mutirões evangelísticos, não é, que temos pela frente. Nós temos mutirões de evangelização. Então, essa campanha é uma campanha para todo o estado do Rio Grande do Norte, né? Não somente para Natal. Como os irmãos sabem, o ano da colheita é um ano para todo o estado buscar as almas que estão perdidas para o Senhor Jesus, e nós estamos envolvidos neste projeto, neste ano da colheita, e durante essa semana foi a semana de oração, né, onde estamos buscando a Deus em oração. Então vamos fazer esta oração, orando pelas crianças, orando pela continuação do trabalho, e em especial para que Deus traga um derramamento do seu Espírito sobre as nossas vidas, traga um renovo, uma restauração, uma renovação, e que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode fazer isso, não é? Muito bem, quero convidar um dos nossos irmãos, muito bem, nosso irmão Fabinho, ele vai fazer esta oração. Amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te render graças, Senhor. Obrigado por essa palavra tão maravilhosa, que o Senhor nos orienta e nos exorta também a saber esperar e depender em Ti, Senhor. Paizinho querido, continua na direção deste culto. Tu conheces a estrutura de cada um que chegou aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus Consolador, Tu geme com gemidos inexprimíveis por nós, Pai. E nesta noite, Senhor, cura nos ossos, Deus, cura no sangue, cura, Deus, no psicológico e na mente. Jesus querido, pessoas que têm dificuldade de dormir, que nessa noite, na unção do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra, que seja restaurada e volte para casa curada. Deus, em nome de Jesus Cristo, batiza com Teu Espírito Santo, dando variedade de línguas, dando discernimento de espírito, Pai. Usa aqueles que o Senhor emprestou o dom da profecia para a edificação da Tua igreja, Pai. Usa Marabá sobre Ande, Calabá sobre Narabahá. Usa mais uma vez, Pai, sobre Naidehai, o anjo da igreja, Senhor Pastor Aldo, nessa simplicidade, mas com tanta graça, com tanta autoridade, que através da palavra que haja hoje arrependimento, que haja conversão, Senhor. Aqueles que chegarem nesta noite aqui cansados, sem força, que na presença do Senhor, no poder da Tua palavra, volte para casa revigorado, com o primeiro amor, Senhor, regozijado com o gozo da salvação. Meu Deus, visita aqueles também que não puderam chegar, que querem estar, mas não conseguem. Tira o impedimento, Jesus, dá força, abra as portas, e em nome de Jesus Cristo, Pai, continue exaltando o Teu nome no nosso meio, e nos ajudando a cada dia, Senhor, a te servir com gozo na nossa alma. Assim eu oro te agradecendo, Deus, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Graças a Deus. Muito bem, os irmãos podem tomar assento. Nós vamos agora ouvir o nosso coral, vai louvar o nome do Senhor, enquanto também os nossos obreiros estarão servindo a igreja, recolhendo dízimos e ofertas para manutenção do trabalho do Senhor, né? Lembrando que nosso irmão Arimatese, ele está viajando, e os irmãos se organizam aí para fazer esse trabalho.
os que habitam no abrigo de Deus, muito felizes pra sempre estarão. Anjos guardam a vida e saúde, e seus pés nunca resvalarão. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só aí acharei paz e profundo amor, e delícias sem par, comunhão, desfrutar, e pra sempre seu nome exaltar. O que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Glória ao vivo ou desvio ao seu lado, Deus, porém, deste mal livrará. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só aí acharei paz e profundo amor, e delícias sem par, comunhão, desfrutar, e pra sempre seu nome exaltar. Amém, graças a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, aqui estamos para mais um culto de doutrina, onde estaremos lendo a palavra do Senhor, meditando nela, porque nós temos necessidade não somente de ler, mas também de meditar na palavra do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia na leitura feita no Salmo de número 40. Quero pegar apenas o versículo 8, que nos chamou a atenção nesta leitura. Salmo de número 40, versículo de número 8. Versículo 7 e 8. Diz assim: Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Amém? Agrada-me fazer a tua vontade. Nós, meus queridos irmãos, temos aceitado a Jesus como nosso Salvador, e Ele nos tem dado uma nova vida, uma vida abundante, uma vida para ser vivida na sua presença. E é comum que as pessoas que aceitam a Jesus tenham dificuldade de dar os primeiros passos na fé, não é? Por quê? Porque não sabe como é que faz para viver a vida cristã. Então nós, como uma criança criancinha pequena que está começando a andar, ainda sente dificuldade de dar os primeiros passos, assim nós também, quando aceitamos a Jesus, nós ficamos ainda com dificuldade de como proceder na vida cristã, como viver a vida cristã. Mas nós queremos convidar os irmãos para também lermos
na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 17 de Efésios 4, versículo 17, que fala sobre a nova natureza, a nova vida que recebemos do Senhor. Diz assim o versículo 17: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Então o apóstolo, ele está dizendo que quando o homem, ele não conhece a Deus, ele vive de acordo com os seus próprios pensamentos, e os seus pensamentos, como diz o texto, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou na vaidade no sentido de fazer apenas aquilo que eles aparecem, buscando aparecer, não é? Buscando mostrar-se, mas também essa vaidade tem o sentido de uma vida de ilusão, uma vida sem sentido. Por quê? Porque eles estão entenebrecidos no seu próprio entendimento, obscurecidos, eles não conseguem entender o propósito da vida. Muitas vezes olhamos e vemos as pessoas buscando o sentido da vida, e buscam de uma maneira e de outra e não encontram, porque eles ainda estão com a natureza velha, esta natureza de pecado, essa natureza de iniquidade, leva a eles a viver esta vida de vaidade, essa vida sem sentido, essa vida de ilusão. Eles não têm discernimento da verdade, isso porque estão separados da verdadeira vida, que é a vida de Deus. O homem sem Deus, ele não tem a verdadeira vida, e quando ele está separado de Deus, ele está separado da verdadeira vida. É o que o apóstolo está dizendo, separados da vida que Deus concede. Isso por conta da ignorância que há neles. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Ou seja, os homens que não têm Deus, eles vivem em plena ignorância da existência de Deus, das coisas de Deus. Eles não conseguem entender, compreender as coisas de Deus. Por isso o apóstolo diz que eles, não é, pela dureza do coração que há neles, eles se tornam insensíveis às coisas de Deus, não conseguem discernir. Não é como nós que estamos aqui reunidos, que podemos sentir a presença de Deus. Eles não conseguem sentir esta presença, porque o seu coração está endurecido, obscurecido das coisas de Deus. Às vezes nós estamos aqui sentindo a presença do Senhor e achamos que todos estão, mas aqueles que não têm essa vida que Deus nos deu, essa nova vida, eles não conseguem ter esta sensibilidade de sentir a presença de Deus na sua vida. Então ele diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, nós temos algo a aprender de Jesus. Esta nova vida que Deus nos deu,
nós devemos vivê-la em Cristo Jesus, porque Ele é esta vida, Ele é a nova vida. Então essa nova vida que Deus nos deu deve ser aprendida diariamente, continuamente. Nós não aprendemos tudo de uma vez, mas de forma paulatina. Quando o homem não tem a Deus, ele não somente vive na vaidade dos seus pensamentos, mas ele é arrogante. Ele vive uma vida de arrogância, porque ele não conhece a Deus, ele ignora as coisas de Deus, e essa vida de arrogância o leva a pensar que pode fazer tudo, que pode fazer o que vem no seu pensamento. Por isso eles se dão a luxúrias, se dão aos prazeres, fazem tudo o que vem à sua mente, porque não tem limite, não tem temor de Deus no coração deles. Alguns nasceram no Evangelho, não provaram desta vida, ou seja, tiveram dentro do lar um exemplo de uma vida dedicada e fiel ao Senhor. Mas é só olhar para as gentes que não têm Jesus. Você olha para a vida deles e vê como eles são arrogantes e desprezam as coisas de Deus. Acha que nunca irão prestar contas a Deus de nada. Mas nós, meus irmãos, que aceitamos a Jesus, nós temos a palavra do Senhor para nos dirigir, para nos guiar, porque nós não devemos buscar fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. E o Senhor Jesus é quem nos ensinou a viver a vontade de Deus como uma prioridade na nossa vida. Quando o Senhor Jesus estava ali no Gólgota, ou quando Ele estava ali no Getsêmani, Ele orava, Ele estava em angústia, Ele estava ali em agonia, mas Ele orava dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando Ele estava ali no poço, junto com aquela mulher lá de Samaria, não é? Ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis, que é fazer a vontade do Pai. Ele se alimentava disso, ele se nutria disso, isso era a prioridade da vida dele. Ele preservava isso mais do que o seu alimento, mais do que a sua própria refeição. Eu pergunto: aprendemos isso de Jesus? Aprendemos estas coisas com Cristo Jesus? Almejar e desejar fazer a vontade de Deus acima da nossa vontade, dos nossos quereres, dos nossos desejos, e que muitas vezes colocamos diante do Senhor, e às vezes até lutamos com Deus para que o nosso desejo prevaleça, quando na verdade devemos olhar para o que Paulo diz quando escreveu aos Romanos no capítulo 12, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, se buscamos a vontade de Deus, nós estamos andando no caminho seguro, nós estamos andando no caminho que sabemos que vamos chegar na presença do Senhor. E foi o Senhor Jesus quem nos ensinou a andar por este caminho. Nós somos instruídos por Cristo, ensinados por Ele para andar neste caminho, para andar no caminho da vontade de Deus. Por isso amamos tanto a palavra do Senhor. Quinta-feira passada falávamos sobre o crente e a sua Bíblia, a intimidade que ele deve ter, o desejo de ler, de guardar a palavra no coração, não usar a Bíblia apenas como um ornamento que você traz para a igreja, terminou o culto, coloca no carro e aí só vai pegar na Bíblia quando voltar para o culto. Não, é algo devocional, é algo diário, é algo que você almeja estar lendo para se alimentar, lendo para viver aquilo. O Senhor Jesus diz: aquele que escuta, mas não pratica, é semelhante a um homem imprudente. O apóstolo Tiago, reforçando o que disse, não é? Que estejamos prontos para ouvir, tardio para falar, mas para colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Que adianta passarmos 2 horas aqui, 1h30, e ouvirmos a palavra de Deus e darmos as costas nessa porta e não fazermos aquilo que diz a palavra do Senhor, não é? Não tem nenhuma vantagem para nós, mas o nosso desejo maior é de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática no nosso viver diário. Então a Bíblia nos instrui sobre o que nós devemos fazer e o que nós devemos evitar, e nós evitamos aquilo
porque a Bíblia diz para evitarmos aquilo. E nós fazemos o que deve ser feito, porque a Bíblia nos orienta a fazer o que deve ser feito. E nesse texto nós vamos encontrar estas instruções da parte do Senhor, da parte de Deus, como Ele diz assim, não é? A maneira como nós devemos agir e como nós devemos viver. Ele começa dizendo que nós não devemos viver como gentios. Versículo 17 diz: e isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, não vivam como eles. É só olhar para eles, não procurar imitá-los, não procurar viver a vida que eles vivem, não é? Tem muita gente que olha para a vida do ímpio e que admira a vida do ímpio e até diz: veja como eles são prósperos, como eles são, não é? Vivem bem, como eles têm de tudo, como não lhe falta nada, nada é difícil para eles, mas eles são ímpios. Mas é só olhar o que diz o Salmo 1, não é? O Salmo 1 diz que eles são como a moinha que o vento espalha. Não é assim com o justo, porque o justo é como uma planta, não é? Bem enraizada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Eles prosperam nas coisas que são vaidade, mas nós prosperamos nas coisas que são eternas, que ficam para sempre. Então o que não devemos fazer? Viver esta vida de vaidade, viver essa vida de apresentação pessoal, de querer mostrar quem é você, o que você faz, como você é importante, não é? É assim que vivem os gentios. Eles procuram trazer toda a atenção do mundo para eles, quando o cristão procura trazer toda a atenção para Jesus. Eles desejam viver a vida de Cristo na sua vida. Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos é bastante. E Jesus, olhando para eles: eu estou tanto tempo convosco que vocês não têm visto o Pai? Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes vocês, mostra-nos o Pai? Assim deve viver o cristão. Quando alguém perguntar sobre o seu Cristo, sobre o Jesus que você serve, eles é só olhar para mim. Eu só olhar para mim. Eu sou uma testemunha dele. Eu sou a testemunha de Cristo Jesus. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. O apóstolo Paulo disse: eu enfrento dificuldades e enfados e muitas lutas até que Cristo seja formado em vós, até que vocês pareçam com Jesus, no proceder, no falar, no agir, que vocês possam parecer com Jesus. E não é diferente, irmãos, aqui no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo escreve sobre os dons que Deus dá à igreja. Ele diz que, aqui no capítulo 4 de Efésios, que ele deu para a igreja pastores, não é? Versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós precisamos chegar a essa medida, a essa estatura. Para isso Deus deu os dons ministeriais. Mas ele continua, meus irmãos, no capítulo 4, versículo 17, ele fala sobre isso, não é? Que nós não devemos viver esta vida de vaidade. Mas em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 3, vejamos o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 4 e 3. Você pode abrir sua Bíblia também e acompanhar. Diz assim: versículo 2, e diz: para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios,
tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Ou seja, vocês não devem mais viver como viviam no passado. Agora é uma nova vida que vocês vivem em Cristo Jesus. O versículo 18 e 19, que nós não vivamos mais na libertinagem, de forma desenfreada e na impureza. No versículo 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade. Ou seja, a mentira, ela faz parte da vida passada, ela faz parte da vida que você deve deixar para trás. Deixai a mentira, deixando a mentira, falando a verdade. A palavra do Senhor nos diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Então aqueles que mentem são filho dele. Nós não devemos mentir, mas devemos falar a verdade, cada um com seu irmão, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aqui em Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 9, Colossenses 3 e 9, o apóstolo Paulo diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então veja, aqui ele diz para nós mesmos fazermos isso, nós mesmos nos livrarmos das mentiras, não usarmos mais isso. O versículo 27, outra coisa que devemos deixar, ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Não devemos deixar, irmão, ser tentado pelo diabo. Alguém pode dizer assim: mas quando ele chega perto de mim, eu já o afugento, eu já clamo o nome de Jesus. Mas veja, irmãos, às vezes ele vem de forma tão sorrateira, como ele veio lá no Éden. Lembra-se que lá no Éden, Adão e Eva estavam em plena harmonia com tudo, com Deus, uma vida plena, uma vida segura, uma vida íntegra, uma identidade perfeita. Mas o que acontece? Eva deu lugar para ouvir a voz do inimigo. Ela ouviu a voz, e às vezes ele chega dizendo coisas que você já conhece, apenas dizendo assim: bem, é assim que dizem, mas não é bem assim não, você está enganado, você está numa outra realidade, é porque eles não sabem isso e aquilo. Quantas pessoas dizem isso para você? Bem, é assim que você tem aprendido, mas tem algo novo que você precisa aprender, tem algo novo que você não sabe, e aí ele desvia, porque você não tem o discernimento muitas vezes para saber que é o diabo. E o pecado sempre vem por uma tentação, e uma tentação para desobedecer a Deus, desobedecer a palavra do Senhor. Não é para cometer outra coisa a não ser desobedecer a Deus, e toda desobediência é pecado, porque você está desobedecendo a palavra do Senhor. Então não dê lugar ao diabo, não deixe ser enganado por ele. É o que diz a palavra do Senhor. Ele diz: por quê? Porque ele vai tirar a sua liberdade, ele vai tirar a sua paz, se você der lugar a ele. O que foi que o diabo fez? Lançou aquele casal do jardim, trouxe a eles a morte física. Eles perderam a sua identidade, eles estavam nus, mas de repente sentiram a sua nudez e se desconheceram a si mesmo, e tiveram que coser folhas para se cobrir. Eles perderam a própria identidade de si. Por quê? Porque desobedeceram a palavra do Senhor. Veja, irmãos, nós estamos estudando esse trimestre sobre heresias, sobre falsos ensinos. Às vezes é um detalhe, mas você precisa saber quem é que você está ouvindo, quem está lhe ensinando. Veja que o apóstolo diz assim: não foi assim que você aprendeu de Cristo, não é assim que você foi instruído por Cristo. Então Cristo é quem nos instrui, quem nos ensina sobre como devemos agir e como devemos viver. Então ele diz: não deis lugar ao diabo.
porque Ele vai tirar a sua liberdade. No capítulo 5, versículo 18, o apóstolo diz: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Veja, o que nós não devemos fazer, não devemos nos embriagar, porque nós precisamos estar em equilíbrio, sermos temperantes, sermos equilibrados. O diabo tem tirado essa sensatez, esse equilíbrio de muitas pessoas. Quando eles se embriagam, eles ficam muitas vezes fora de si. O crente não pode entrar por este caminho. Nada embriagante o crente deve tomar, para não perder a sua sensatez. As pessoas bebem, se embriagam, perdem a sensatez. E muitas vezes o inimigo faz o que quer deles. Eles nem se lembram o que foi que aconteceu. E é assim que ele tem feito em milhares de vidas. Basta você ir numa sexta-feira e ver quantas pessoas estão nos bares se embriagando. Mas muitas vezes o embriagar-se não é com bebida. O embriagar-se é muitas vezes com a fama, muitas vezes com coisas que lhe trazem, não é? O ego que se aguça, não é? E estas coisas embriagam também. Mas nós não devemos nos embriagar. Mas ele diz: não devemos nos embriagar com vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Ou seja, nós devemos buscar o Espírito Santo e deixarmos nos dominar por Ele. Então são coisas que nós não podemos deixar desapercebidos da palavra de Deus. Devemos dar atenção a estas coisas, coisas que Deus disse não faça, nós não devemos fazer. Mas tem aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser feito. Veja no versículo 20, ele diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Então a primeira coisa que precisamos fazer é aprender de Cristo, ter prazer de aprender de Jesus, aprender com Jesus, aprender dele, aprender com Jesus a servir, aprender a Jesus a ter comunhão com o Pai, aprender com Jesus a orar. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Aprender a amar o próximo, aprender a servir a Deus. Devemos aprender com Jesus. Estas coisas nós aprendemos com Ele. Então ele continua dizendo sobre o que devemos também aprender. No versículo 23 ele diz: e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Ou seja, devemos nos renovar no espírito. Há uma renovação no espírito, porque esta maldade, esta velha natureza, essas coisas do velho homem estão no espírito do homem. Elas estão lá no espírito do homem. Então esse espírito precisa ser renovado. Ele precisa de uma renovação. Então o fato de se renovar no espírito é se despir do velho para se revestir do novo. Ele diz aqui no versículo 22: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então eu devo deixar a velha natureza, me despir dela, mas também devo me revestir da nova natureza. Há uma renovação espiritual. A renovação é no espírito, e você não pode ser renovado no espírito se o Espírito Santo de Deus não lhe ajudar. Você precisa da ajuda de Deus para ser renovado no seu espírito. O seu espírito precisa de renovação. Você precisa desejar isso. Deseja buscar estas coisas para a sua vida, esta renovação, ou este ato de ser renovado, não é? É que você agora é uma nova criatura, mas ninguém consegue ver o que há de novo em você,
porque você só aparenta o que está por dentro. Aquilo que você é por dentro, as pessoas veem por fora. Se você é uma nova criatura, as pessoas vão ver esta nova criatura em você. Mas se você continua sendo a velha natureza, as pessoas vão continuar vendo a velha natureza em você. Porque essa mudança tem que ser no coração, tem que ser no seu interior. Você tem que se tornar novo, viver essa nova vida. E muitas vezes as naturezas, elas lutam contra si mesmo, mas uma você tem que mortificar: a natureza carnal, para que você possa ser um homem e uma mulher espiritual. A ação do Espírito Santo na sua vida é que vai ajudando você a mudar isso no seu coração e no seu interior. Você muitas vezes aceita Jesus, e no momento que aceita Jesus, busca a graça de Deus, busca o poder, busca batismo com o Espírito Santo, não é? Busca trabalhar para Jesus, e é um fluir de desejo de fazer a vontade de Deus. Você está sempre na igreja, você está sempre cantando no conjunto, no coral, você está sempre andando nas evangelizações, qualquer movimento, mas o tempo vai passando, e quando o tempo vai passando, você vai fazendo o quê? Envelhecendo, e vai deixando de fazer essas coisas, e essas coisas não têm mais muita importância para você, e você vai se esquecendo de quem você era. E tem pessoas que ficam somente na lembrança: quando eu aceitei Jesus, eu evangelizava; quando eu aceitei Jesus, eu ganhava alma para Jesus; quando eu aceitei Jesus, eu cantava nos conjuntos da igreja; quando eu aceitei Jesus, quando falava de evangelizar, eu era o primeiro a estar na frente; quando falava de culto, eu era o primeiro a chegar na igreja. Mas hoje não, houve envelhecimento, de tanto vir, de tanto fazer, não buscou uma renovação. E aí você precisa renovar o seu corpo. Quando está envelhecendo, o que é que você faz? Você vai para a academia, você procura se alimentar, mas você não quer envelhecer. Mas por que a sua vida espiritual tem que envelhecer? Por que você não busca uma renovação espiritual? Por que você não resiste a esse envelhecimento? E por que você não busca renovar o seu espírito em Deus? E buscar mais de Deus, para que independente da idade, independente dos anos de crente, você continue sendo essa pessoa cheia de vigor, cheia de fervor, cheia de esperança, para dar às pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, irmãos, nos preocupamos com a nossa geração, a geração de filhos e de netos. Estamos olhando para elas e vendo elas se distanciarem de Deus. Mas qual é o exemplo que nós estamos dando para essa geração? Houve um tempo em que as pessoas de Israel, depois que saíram do Egito, veio uma geração que não conhecia mais o Senhor, porque a geração passada não deu exemplo para a geração seguinte. Você é crente, você é fervoroso, as pessoas que estão ao seu lado vão ser crentes, vão ser fervorosas. Mas se você for aquele crente que chega na igreja se espreguiçando, que parece até que já está olhando a hora de terminar o culto, não tem interesse, apenas como religioso, as pessoas vão olhar e vão limitar também. Mas quando você sai de casa, você sai com o coração fervendo para ouvir a palavra de Deus, para estar em oração, para estar no culto ao Senhor, as pessoas vão se espelhar em você e vão dizer: eu quero ir para o culto, eu quero sentir isso que você sente, eu quero ter este vigor, eu quero ter esta alegria, eu quero ter este fervor espiritual também na minha alma. Porque, irmãos, nós não precisamos envelhecer espiritualmente. O Senhor está pronto para nos renovar a cada dia. Cada dia que você levanta-se, você pode estar mais firme, mais forte, mais vigoroso na presença do Senhor. Não devemos diminuir os passos. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38 diz, acho que esse versículo:
porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Ou seja, nós não podemos ser daqueles que recuam, daqueles que diminuem, daqueles que param na caminhada, mas daqueles que avançam, que seguem adiante para fazer a vontade do Senhor. Então, quando nós nos renovamos, nós estamos libertos do velho homem e nos renovamos segundo a vontade do Senhor. Então ele diz assim no capítulo 4: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade, ou seja, busque as coisas que são verdadeiras. Depois ele diz: não dê lugar ao diabo, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que o ouvem. Ou seja, a sua vida tem que estar sendo um testemunho e um fortalecimento para aqueles que estão lhe ouvindo, para aqueles que estão ali ao seu lado, para aqueles que estão também caminhando, para que eles possam se espelhar em você, para que eles possam olhar para você e seguir o seu testemunho. Então nós devemos buscar a Deus. Nós devemos também, meus irmãos, no capítulo 5, versículo 15, ele diz: portanto, tenham cuidado da maneira como vocês vivam, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitem o tempo de hoje, aproveitem o tempo de agora. O Senhor diz: olhem para o tempo que Deus tem lhe dado e aproveite este tempo. Aproveite o tempo que Deus tem lhe dado. Então, meus irmãos, o cuidado com o nosso tempo é também um cuidado com a nossa vida espiritual. Por quê? Porque o tempo foi Deus quem nos deu, é um bem que Ele nos dá, e nós devemos usá-lo para a glória do seu nome. E você tem que usar este tempo para a glória do nome do Senhor, e usar bem, porque isso é sábio, isso é ser sábio. Remir o tempo, usar bem o tempo é ter sabedoria. Tem pessoas que não têm sabedoria para usar o tempo, mas você tem que aproveitar o tempo para a glória de Deus. Quantas pessoas estão desperdiçando o tempo que Deus lhe deu? Não estão sendo sábios, não estão sendo prudentes, mas devemos usar todo o tempo que temos. E como é que nós vamos usar esse tempo com sabedoria? Buscando a sabedoria do alto. O apóstolo Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. Quem mais poderia nos guiar a usar bem o nosso tempo, senão o Espírito Santo de Deus? Por isso devemos buscar ser cheio do Espírito Santo, porque Ele nos ajuda a sermos bons mordomos do tempo que o Senhor nos deu, não entristecendo o Espírito Santo, pelo contrário, agindo de acordo com a vontade do Senhor. Então devemos nos encher do Espírito Santo, é o que diz: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Veja que o tempo está atrelado ao mesmo contexto da vontade de Deus. Aproveitando o tempo, ele diz aqui: por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Deixe-se encher. Buscar o Espírito Santo, irmãos. Para fazer a obra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá os dons que são necessários para a edificação da igreja. É Ele que nos reveste de poder. Imagine uma vida de um cristão sem o poder de Deus. Imagine uma vida de um cristão sem poder de Deus na vida dele. O Senhor nos deu o seu poder, isso é tão necessário, que quando o Senhor foi assunto aos céus, Ele disse: fiquem na cidade de Jerusalém, e não saiam de lá, até que sejam revestidos de poder. Como vamos para o ano da colheita sem o Espírito Santo de Deus? Devemos buscar este poder,
O poder de Deus, deixe-se encher do poder. Então, na hora que eu me coloco diante do Senhor e busco este poder e peço para que Ele me encha deste poder, não é para que eu seja melhor do que ninguém, mas para que eu saiba usar melhor o meu tempo, para que eu possa servir melhor, para que eu desenvolva a obra do Senhor, para que os dons que Ele me der eu possa compartilhar com o corpo de Cristo. É para isso que eu peço, não para mim, mas poder servir melhor ao Senhor. Se eu tenho o desejo de servir melhor ao Senhor, eu devo buscar o Espírito Santo. Então eu devo buscar a edificação espiritual. Ele diz, falando, versículo 19 do capítulo 5, falando entre vós ou entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor. Ou seja, o momento do culto, irmãos, é um momento de edificação. Quando você sai para vir ao culto, você vem com o propósito de ser edificado pelo Senhor. Deus utiliza-se daqueles que estão aqui. Deus se serve, porque nós não podemos perder de vista essa realidade de que nós somos servos de Deus. E como servos de Deus, nós não temos direito sobre nós. Nós somos comprados por bom preço. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Como servos dele, devemos buscar a sua vontade. A sua vontade é que falemos entre nós com salmos, com hinos, cânticos espirituais, salmodiando o Senhor, cantando ao Senhor em nosso coração. Não somente da boca para fora, não somente aquele louvor dos lábios, mas com o coração, adorando a Deus, adorando ao Senhor. Então o culto, ele tem também esta finalidade da edificação espiritual. Nós somos edificados por Cristo, somos ensinados por Cristo, nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus a fazer a vontade de Deus. Cabe a nós ouvirmos a palavra do Senhor, passarmos por estas portas e cumprir aquilo que diz a palavra de Deus, porque o Espírito, ele nos faz lembrar tudo aquilo que ele nos ensina, tudo aquilo que ele nos fala. Essa renovação, ela compreende esse revestimento do novo homem. Então eu procuro ser renovado neste novo homem, e este novo homem agora vai ser visto através do meu comportamento, das minhas palavras, das minhas atitudes. Por quê? Porque eu estou me revestindo dele. Primeiro eu tenho que me despir do velho, para que possa me revestir do novo. Se eu não deixei as coisas velhas ainda, como vou me revestir do novo? Primeiro eu tenho que me revestir, me despir do velho homem, para poder me revestir do novo. E por último, irmãos, para concluirmos, o versículo 20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, nós devemos ser pessoas agradecidas a Deus, agradecidas pela nova vida, agradecidas pelo seu Espírito, agradecidas porque Ele cuida de nós, Ele nos ajuda, Ele nos deu a nova vida, Ele quer que vivamos esta nova vida em sua plenitude, que possamos ser o maior exemplo de nova vida dentro do nosso lar, na nossa casa, para os nossos filhos, para que a nossa geração, essa geração que vem, possa ver uma pessoa temente e que busca viver a nova vida dada por Deus. Mas eu gostaria de ler só mais um versículo com os irmãos em Filipenses, no capítulo 2, no capítulo 1, capítulo 5, versículo 21 de Efésios ainda. Nós lemos até o versículo de número 20, vamos ler o versículo 21. Ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Filipenses capítulo 2, o versículo 14, o apóstolo Paulo também diz aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: façam tudo sem murmuração nem discussões, façam tudo sem murmurações nem discussões. Ele diz também: para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, perseverando
preservando a palavra da vida. Muito bem, ele diz para nós andarmos, irmãos, de forma a estarmos sujeitos uns aos outros no temor de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que devemos ser humildes, devemos ter humildade, devemos viver uma vida de dependência um dos outros. Nós não somos autossuficientes. O Senhor Jesus distribuiu os dons pela igreja. Então um tem um dom, o outro tem outro, e o outro tem outro, e todos nós dependemos uns dos outros. E quando você deixa de vir ao culto, você deixa de contribuir com a igreja do Senhor. Mas quando você vem ao culto, que você participa do culto, você pode ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Mesmo que você não saiba, mas Deus pode lhe usar numa oração, às vezes um seu olhar, às vezes um abraço, às vezes um aperto de mão. Deus pode lhe usar para abençoar outras vidas, de maneira que você é instrumento de Deus. Não deixe de participar dos trabalhos, não deixe de dar atenção àquilo que o Senhor tem para nós. O nosso viver, irmãos, a nossa vida, ela tem um padrão, e nós não podemos escolher o padrão do mundo, é o padrão da palavra de Deus. Aqui está dito como o crente deve viver, como ele deve se comportar nesse mundo, não é? Esta é a palavra que o Senhor deixou para nós, devemos dar atenção a ela. Nós não aprendemos tudo de uma vez, a cada dia aprendemos um pouco, mas que isso fique guardado em nosso coração, para na hora necessária o Espírito Santo nos fazer lembrar, não é? Nos fazer lembrar, guardar a palavra de Deus no seu coração. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Eu os convido a estar de pé e nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por mais este culto. Domingo, meus irmãos, nós teremos culto com a participação da nossa juventude, é isso? Dejade, né? Culto com a participação de Dejade. Escola Bíblica Dominical, 9h15, né? Nós estaremos aqui em nome de Jesus para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos também com o culto à noite às 18 horas, né? Mais alguma vida? Sim, muito bem, já está aqui, não é, na nossa tela, né? Muito bem, nós vamos círculo de oração infantil no sábado, de 9 às 10h30. Muito bem, os pais são responsáveis por esse círculo de oração. Traga suas crianças para o círculo de oração, ensine-as o caminho do Senhor, o caminho da casa do Senhor, para buscar em oração. Muito bem, quero convidar aqui nosso irmão Cláudio. Ele vai vir aqui orar e agradecer a Deus. O nosso irmão Jairo, ele vai impetrar a bênção apostólica. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Querido Pai, bondoso e amado Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para ser instruído nela, Senhor, como podemos andar, como devemos andar na Tua presença, Pai. Oh, Paizinho querido e maravilhoso, como é bom ouvir a Tua voz, Senhor. E aqui nessa noite ouvimos a Tua voz, Senhor, suave, Senhor, falando aos nossos corações, Pai. Obrigado, meu Senhor, por tudo que ouvimos aqui, Pai. Continua conosco, nos abençoando, nos ajudando, Senhor, nos instruindo cada dia mais, Senhor. Que possamos cada dia mais te servir com alegria, Senhor, e estar firmado na Tua palavra, que é a verdade, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, continua conosco, nos dando um restante dia abençoado, Pai. Nos leva para os nossos lares agora em paz e segurança, Senhor, e nos dê, Senhor, um dia amanhã abençoado, Senhor, que continuemos sempre, Senhor, buscando a Tua face e a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus pedimos e já te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos proceder conforme o nosso pastor tem orientado. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno e santo Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Pai do Senhor.